Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula. Inicialmente, quero me reapresentar para vocês. Eu sou Ana Cláudia, sou do município de Feira de Santana, membro da direção da FETRAF Bahia e da CONTRAF Brasil. Atualmente estou no cargo de secretária-geral da FETRAF Bahia e vamos falar um pouco nessa aula sobre o novo sindicalismo na agricultura familiar. E para iniciar, é importante considerar o que é o novo sindicalismo. Que concepção de movimento é esse que teve início na década de 70 e que na atualidade ainda vivenciamos impactos desse novo sindicalismo? Então é importante saber que esse novo sindicalismo, que se origina na década de 70, articulou-se com os desafios ainda vivenciados pela ditadura militar. Então é desse contexto que o novo sindicalismo ele nasce como uma forma de mobilizar a classe trabalhadora para um processo de reivindicação, para um processo de luta, de retomada das mobilizações e dos direitos desses trabalhadores. De modo geral, o novo sindicalismo ele acontece tanto nos ambientes urbanos e também no ambiente rural. E o nosso foco aqui nessa aula será no ambiente rural, porque somos desse setor tão importante para essa sociedade, para a sociedade brasileira e para a sociedade de modo geral. Nesse contexto, a expressão do novo sindicalismo no Brasil, ele teve como proposta construir um novo modelo, um novo projeto de desenvolvimento para a classe trabalhadora, pensando nos diversos contextos e nos desafios que essa classe trabalhadora historicamente sempre enfrentou. Então, o novo sindicalismo ele vem para atender as necessidades dos sujeitos, dos trabalhadores que historicamente sempre foram esquecidos por uma parcela da população, daqueles que detinham maior poder. Então, o movimento sindical, o novo sindicalismo vem nessa reorganização e nessa aproximação da classe trabalhadora aos direitos básicos, ao direito à educação, ao direito à saúde, também ao direito a políticas públicas voltada para esse setor, ao direito ao acesso previdenciário, que por algum período isso foi esquecido, Então, o movimento sindical, o novo movimento sindical, o novo sindicalismo vem dessa trajetória, desse contexto que é tão importante, entendendo que numa sociedade todos devem ter o seu direito reconhecido. Então, inicia as grandes greves a partir desse novo modelo de fazer o sindicalismo no Brasil, inicia as greves, as grandes ocupações, as grandes mobilizações de rua. Então, o novo sindicalismo chama a classe trabalhadora para reivindicar os seus direitos, Então, passa a partir disso, desse contexto, sobretudo no campo, a disputa pela reforma agrária, a busca pela reforma agrária, a busca pelo acesso à terra, mas não era simplesmente e não é simplesmente para ser detentor da terra, mas é entendendo que o acesso a essa terra é para a produção de alimento, é para melhorar a vida desses trabalhadores, dessas famílias que vivem em áreas rurais e que muitas vezes não tinham e ainda não têm, na sua grande maioria, o acesso à terra para produzir. Então é nesse contexto que o movimento sindical, o novo sindicalismo da agricultura familiar tem no seu seio principal a luta pela terra. Então, na década de 70, a gente tem essa grande afirmação da importância do movimento sindical a partir do novo sindicalismo. É importante registrar que o novo sindicalismo ainda surge na efervescência
da ditadura militar, onde tudo era muito proibido. Então, a organização desse movimento passa por um processo histórico e de grande estratégia. Então, o formato de organização, a forma desses agricultores se articularem para defender os seus direitos, também levava em consideração o momento que se vivia na atualidade, que era o momento da ditadura militar ali com muita força no nosso país, né? Então, no campo, principalmente, tivemos a reforma agrária para o movimento sindical do campo como grande bandeira de luta por esses trabalhadores. E nesse contexto tem um papel fundamental que é da gente entender que esse movimento vem, né, nesse contexto enfrentando esse regime democrático que se estabeleceu no nosso país. Nesse contexto surge a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar surge essa discussão, esse entendimento. A gente ainda não tinha, naquele momento, um entendimento de que a agricultura familiar era uma categoria econômica do campo, mas já discutia-se esse formato de produção vivenciado a partir das famílias. Então, a agricultura familiar surge nesse contexto. A partir desse entendimento, essa categoria profissional, ela então diferencia do que historicamente sempre fomos chamados de trabalhadores rurais. Então, inicia um surgimento de uma nova categoria, de uma nova forma de organização no campo, que é a organização da agricultura familiar. Por quê? Porque trabalhador rural, ele entende-se que é algo muito mais amplo do ponto de vista de considerar todos os atores que estão no campo, e essa categoria de trabalhador rural, ela configura enquanto uma expressão do mundo do trabalho rural. Então era importante definir as formas de organização existentes no campo, que na atualidade são muitas, né? Então, hoje nós temos vários setores, vários segmentos que se organizam no campo, no mundo rural, e a agricultura familiar passa a ser uma categoria expressiva de organização, mas também de luta, de reivindicação e de organização a partir do sindicalismo no campo. Nós temos um outro elemento importante que não devemos deixar de falar aqui, que é a fundação da Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT, nos anos de 1983. Então, a CUT, por ser uma central onde agrega todos os segmentos da classe trabalhadora que estão organizados a partir de seus setores, químicos, petroleiros, bancários, e tantos outros, estamos também, quanto organização do campo, inseridos nessa central. E essa organização, esses trabalhadores que são do campo, então passa a também se organizar dentro da Central Única dos Trabalhadores a partir dos departamentos, né? E especificamente para atender a demanda dos rurais, então nasce dentro da Central o Departamento Rural da CUT, para dialogar com esse setor específico, que também é fundamental na organização da Central Única dos Trabalhadores, para esse entendimento e esse fortalecimento do setor da agricultura familiar dentro da Central Única. Então, é importante entender que essa organização passa por vários pensamentos, né? Então, nós tivemos dentro da Central várias figuras importantes nesse contexto, para fazer esse debate, para articular esse debate, não só na Bahia, mas também em todo o território brasileiro. E para que isso de fato ganhasse corpo, então esse conjunto de pessoas tinha um papel fundamental, que era pensar um projeto alternativo de desenvolvimento rural.
entendendo que esse projeto deveria atender todos os sujeitos que estão no meio rural. Então, a importância da Central Única dos Trabalhadores nesse contexto do novo sindicalismo é importantíssimo. Então, talvez, se não tivéssemos a Central Única dos Trabalhadores articulando a nível de Brasil todo esse debate, toda essa estratégia, teríamos muito mais dificuldade no processo de evolução para chegar onde estamos hoje, né? Então, é importante considerar que em todo o processo houve pessoas envolvidas na construção de projeto, na construção de estratégia, na construção da organização da política de desenvolvimento rural, né, nesse contexto o qual estamos tratando aqui nessa aula de hoje. Então, a Central Única dos Trabalhadores teve um papel importante e aqui na Bahia, especificamente, nós tivemos, a partir do Departamento Rural da CUT, vários processos formativos, várias articulações com os sindicatos, que fazia já um processo de transição, saindo do que nós chamamos de um sindicato de assistencialismo, muito provocado pelo momento que vivíamos na sociedade, que era pela ditadura militar. Então, por muitos anos, o sindicato passou a exercer um papel que era do Estado. Então, quando a CUT nasce, enfrenta ainda, vivencia ainda essa realidade e começa a construir, começa a debater com seus sindicalizados uma nova forma de atendimento desses trabalhadores que já eram, em muitos casos, sindicalizados, sócios, né, desse sindicato. Então, é importante dizer que o projeto de desenvolvimento rural, o novo projeto de desenvolvimento rural para o campo, surge a partir dessa articulação da Central Única dos Trabalhadores a partir dos seus departamentos e, de modo especial, aqui os departamentos rural da CUT. Depois desse processo, nós vivenciamos uma ruptura do formato de organização que os rurais tinham dentro da própria central, dentro da própria organização nacional e estadual, agregada pela CONTAG, aqui na Bahia pela FETAG, e nós iniciamos um debate do movimento de Profetraf, entendendo que a agricultura familiar responderia por esse setor, por uma parcela, né, desse setor da sociedade existente no campo. Então, esse movimento de Profetraf, ele inicia a nível nacional, articulado por pessoas que estavam na direção da Central Única dos Trabalhadores. Vale salientar que lideranças e dirigentes que estavam na Central Única dos Trabalhadores, que fazia parte desse processo, eram lideranças e dirigentes de vários estados do Brasil. Então, por isso, esse movimento ele surge a nível nacional, porque em cada estado nós tínhamos uma representação, uma liderança, um dirigente que entendia que esse era um debate importante a ser feito. Então, no final dos anos 90, esse movimento de criação de Profetraf, ele ganha corpo e surge, então, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar no estado de Santa Catarina. Então, a partir do primeiro congresso que foi realizado, primeiro congresso sindical da agricultura familiar da região sul, no município, no estado ali de Santa Catarina, no município de Chapecó, no período ali de março de 2001. Então, esse movimento ele ganha corpo a partir dessa ação, né? Então, é importante considerar que os anos 2000, ele é um ano muito decisivo para a agricultura familiar.
ele é um ano muito importante para o movimento sindical, para o novo sindicalismo. Então, um movimento que inicia a partir de uma articulação nacional, que ganha força no estado do sul do Brasil e logo toma corpo novamente para outros estados. Então, naquele momento, tinha uma discussão muito forte nos anos 2000 do sindicalismo estrutural, a partir da aproximação desse sindicalismo dos governos, né? Então, entendendo que esse movimento precisava reivindicar de forma mais clara, aumentar a sua condição de acesso aos direitos a partir das políticas públicas. Então, também a participação desse movimento, do que a gente chama naquele período de sindicalismo estrutural, a participação na formulação de políticas públicas. Então, as lideranças sindicais da agricultura familiar começam a propor ao governo novas formas, novos projetos, novas ações, para que, de fato, esse público da agricultura familiar fossem atendido por políticas públicas diretas. E então, a inserção na execução de políticas públicas surge a partir desse período, dos anos 2000, o que nós chamamos de sindicalismo estrutural. A partir desse momento, então, começa a ter alguns impactos a partir das lutas desses agricultores na busca por implantação de investimento de políticas públicas específicas para esse setor. Um outro elemento importante é a transformação das políticas já existente também em benefícios, para que de fato esses agricultores tivessem acesso, a luta por diminuição do processo burocrático, né, para que de fato a agricultura familiar pudesse ter acesso, entendendo que já era uma dificuldade histórica a questão da documentação de terra, a questão do acesso à terra para a produção. Tem uma outra questão também que é importante nesse contexto, que é a perda da capacidade da mobilização dos movimentos sociais, embora nós estamos vivendo um novo momento, né, de rearticulação desse processo, mas também há, junto com isso, uma fragilidade desse movimento, né? Pelas diversas realidades que a sociedade vivia naquele momento, inclusive pela política que se estabelecia no país naquele momento. Então, as ações de mobilização versus serviços, ele ainda continua forte nos nossos sindicatos, né? Então, quando a gente traz a questão da fragilidade, é porque também ainda a gente não superou nesse tempo, nesse período, a execução de serviços que eram serviços que deveria ser ofertado pela política pública, né? Então, esses serviços acabavam sendo executados, na sua grande maioria, pelos sindicatos, o que fragilizava muitas vezes o processo de mobilização e o processo de condução da política sindical que era tão importante, né? Então, nós temos dois momentos que é importante a gente considerar: uma nova retomada do processo de reorganização desse setor, que é a agricultura familiar, mas também, junto com isso, uma quebra no processo da autenticidade do movimento sindical, do que exigia o movimento sindical naquele momento, né? Com isso, não parou as discussões, não parou as estratégias e foram aliando, a partir da realidade, novas condições, novas estratégias de lidar com esse processo, né? Então, esse processo de reorganização do sindicalismo rural, que eu já falei anteriormente, que inicia na região sul do país, ele começa a ganhar fôlego, começa a adentrar outros estados do Brasil e, mais uma vez,
é a criação, né, dessas estruturas que garante a reorganização novamente desse processo da classe trabalhadora do campo da agricultura familiar. Então, mais uma vez, a região sul se articula a partir dos 3 estados para a criação da Federação dos Trabalhadores das Trabalhadoras da Agricultura Familiar nos 3 estados do sul, né? Então, ali agora, o que era só em Santa Catarina ganha força e passa a ser uma articulação, uma federação que atua nos 3 estados do sul do Brasil. Então, cria-se a FETRAF-Sul, considerando o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, a partir dessa articulação e dessa ampliação da federação, que era apenas de um estado, passa a ser de 3 estados. Então, a gente começa a ganhar fôlego novamente para ampliação desse debate, dessa discussão a nível de Brasil. Então, começa a discussão no estado de São Paulo, logo no estado da Bahia e amplia-se para os demais estados. O que é importante a gente entender que nessa organização, nessa articulação da procriação da FETRAF, aconteceram alguns encontros, tanto regionais como encontros nacional, que debatia as suas estratégias, né, as estratégias e o projeto de desenvolvimento, ou seja, um novo projeto de desenvolvimento para atender a classe trabalhadora do campo, especificamente esse setor econômico tão importante na produção de alimento, mas também na articulação de outras políticas, que é a agricultura familiar. Então, acontece no Brasil o primeiro encontro nacional da agricultura familiar, realizado em julho de 2004, na capital federal, Brasília. Articulação essa que contou com a participação de praticamente todos os estados brasileiros, representação de trabalhadores de vários estados do Brasil, e é nesse encontro nacional que delibera-se sobre a criação de uma estrutura nacional que, de fato, respondesse pela demanda dos estados, né? De modo geral, então você tem uma grande articulação nacional ou uma grande entidade nacional que dialoga com as FETRAFs, as FAFs e as organizações já articuladas em todos os estados ou na grande maioria dos estados brasileiros. Então, é nesse primeiro encontro que delibera-se a criação da FETRAF Brasil. E esse congresso de criação da FETRAF Brasil acontece em Lusiânia, em Goiás, logo no ano seguinte. Então, você tem o primeiro encontro de 2004 e o encontro e o congresso de criação da FETRAF Brasil acontece em novembro de 2005, em Lusiânia, no estado de Goiás. Esse encontro, esse congresso de criação da FETRAF foi um marco importante na organização dos trabalhadores. Então, nós tivemos nesse congresso, foi um congresso massivo, bastante representativo. Nós tivemos, em média, de 1.200 delegados e delegadas nesse congresso, em média de 250 convidados. É importante registrar que entre os convidados nós tivemos várias autoridades, desde o presidente da República, ministros, deputados, senadores. Tivemos também nessa criação da federação uma grande delegação internacional que vivenciava junto com os trabalhadores da agricultura familiar do Brasil essa nova forma de organizar. Então, essa delegação, inclusive, vivenciou todo esse momento de articulação e de criação da FETRAF Brasil,
como uma estrutura de reorganização dos trabalhadores do campo e dessa forma também contribuiu para a organização da agricultura familiar em outros países que não só no Brasil, né? Além disso, a participação de várias ONGs, de vários movimentos sociais, da nossa Central Única dos Trabalhadores, que foi importantíssimo o processo de articulação da CUT para a criação da nossa Federação Nacional. Então foi um momento, um marco fundamental na história do nosso país e na história da organização dos trabalhadores do campo, das águas e das florestas, né? Então a criação da FETRAF Brasil foi sem dúvida um espaço de debate, um espaço de articulação e, sobretudo, um espaço de novas proposições de políticas públicas para esse setor importante da sociedade brasileira. Após a criação da FETRAF Brasil e as novas organizações que o país foi enfrentando, né? Também teve um entendimento após o 6º Congresso da FETRAF de que era importante agora a gente viver uma outra estrutura, claro, sem perder a sua essência, sem perder os seus princípios, mas como nós somos um país na organização sindical confederativo, então no Congresso, no 7º Congresso, né, ou seja, após 7 anos de criação da FETRAF, então os trabalhadores discutem a reestruturação da FETRAF para a confederação, né? Então, após ali os 7 anos de FETRAF, no 4º Congresso Nacional da FETRAF Brasil, a gente tem uma aprovação, uma deliberação nesse congresso de tornar a FETRAF uma confederação nacional, ou seja, deixávamos de ser FETRAF Nacional, FETRAF Brasil e passamos a ser uma confederação nacional dos trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar no Brasil, então, tendo nossa sigla CONTRAF Brasil, filiado à CUT, como a nossa central referência, né, de organização dos trabalhadores de modo geral no nosso Brasil. E é isso, né, um pouco dessa trajetória de organização, desse novo sindicalismo que inicia lá na década de 70, mas que sofre mudanças e alterações pelo processo que nosso país viveu, que foi se adequando, se moldando para os dias atuais, né? Então ficaremos por aqui. Na próxima aula voltamos com a continuidade desse tema tão importante que é o novo sindicalismo e agora com foco na Bahia.